sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o programa de hoje respira poesia do começo ao fim. Eu tenho a honra de receber os jornalistas Raquel Vandelli e Moacir Lott, filha e genro do poeta e desembargador Álvaro Vandelli Filho. Álvaro faleceu no último dia 17 de março, mas deixou o legado de uma vida de 89 anos, marcada pela ética, pela simplicidade, pelo amor à busca dos mistérios da existência e pela poesia. E deixou também um livro de poesias inéditas, o Ambientalia, publicado pela editora Vitelli Publishing. O livro será lançado no próximo dia 4 de abril, em Florianópolis, e Raquel e Moacir estão aqui hoje para falar sobre este poeta místico, fortemente impactado pelas questões ecológicas e também de sua obra que traz uma noção do funcionamento holístico do universo com a sua harmonia sensível, marcando os diferentes caminhos por seus labirintos poéticos. Olha só, gente, eu não falei que está cheio de poesia? Raquel, Moacir, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. É um enorme prazer recebê-los aqui. Prazer é todo nosso. Agradeço demais a oportunidade. Realmente, poeta contagia todos se tornam poetas, inclusive a entrevistadora. É verdade. Na sua apresentação. É verdade, Raquel. E eu estou muito feliz de te receber e receber aqui também o Moacir Lott. O Moacir Lott foi meu primeiro chefe no jornalismo, na AGECOM, quando eu fiz o estágio lá logo no início do meu curso de jornalismo. Seja muito bem-vindo também, Moacir. Muito obrigado, é um prazer revê-la e fico feliz vendo você fazendo sucesso, fazendo um belo trabalho aí na universidade e na televisão. Obrigada, gente. Vamos começar então. Eu vou começar a nossa entrevista com o poema Acalanto I, escrito pelo saudoso já Álvaro Vandelli. Quem era aquele peregrino que atravessou outrora o portal? Tinha um brilho no olhar e o coração irradiante de sol. Raquel, quem era Álvaro Vandelli Filho? Bom, eu gostaria de começar comentando esse poema que você escolheu, pensou com imensa sensibilidade e perspicácia, porque esse poema é uma revelação. Quem conhecia a vida do pai e acompanhou os seus últimos dias, a enfermidade, e releu esses poemas, sabia que ele estava compartilhando a própria existência e prevendo o próprio desaparecimento dessa dimensão. E eu me lembro que estava declamando esse poema, acho que no dia do aniversário dele, e quando eu li o último verso, eu tive essa compreensão que aquele peregrino estava partindo. E ele fala dessa partida no poema, desculpa. Imagina. Raquel. Mas, então, ele é esse homem que, desculpa, só para completar, que compartilha o seu aprendizado sobre tudo, né? Se você perguntar quem era esse peregrino, era esse homem que veio de uma família humilde, de muitos filhos, 11 filhos, o pai funcionário público, a mãe Olga, né? Uma descendente de mouros, o pai um descendente de italianos, tinha uma vida muito simples, dividiam uma mesa com os filhos, e ele começou a lutar muito cedo, veio do Rio de Janeiro muito cedo, e desde sempre ele perseguiu, né, um caminho com muita correção, primeiro como trabalhando na aeronáutica como meteorologista, a partir de uma oportunidade que foi criada para ele no Rio de Janeiro. Depois veio para o sul do Brasil, onde a vida dele assumiu várias dimensões, né? Como você colocou, a profissional, né, que começou como meteorologista da aeronáutica
Ele se tornou, foi ali também que ele alçou os seus voos de justiça, né? Um homem muito imbuído de sonhos de justiça social. Então ele seguiu, fez o curso clássico, fez depois o curso de direito, a dimensão afetiva, né? Com o casamento de uma vida inteira com a minha mãe, com quem ele viveu 54 anos. E a dimensão poética, que também começou muito cedo na juventude. E em todos esses caminhos ele procurou fazer de forma muito dedicada, com muita pureza de intenções, com muita correção, né? Eu lembro assim de como ele era austero em relação à carreira dele no judiciário como juiz, né? Inclusive muitas vezes se isolando do convívio social para poder ter a isenção que ele precisava. Mas o que marca, assim, acima de tudo, é o Álvaro Vandelli buscador, um homem sempre assombrado pela vida, pelos mistérios da vida, por compreender algo que suplantasse o cotidiano, né? Ele buscava a transcendência sempre, Sim. né? Então, eu acho que isso sempre o inquietou, ele sempre buscou respostas, e sempre, né, quando você lê esse poema, me ocorre isso, né? Sempre querendo compartilhar, né, com os outros, os aprendizados que ele tinha, nunca de forma autoritária, né? Sempre através das epifanias, né, dos acontecimentos místicos que a própria poesia proporcionava para ele. E foi ficando cada vez mais purificado de adornos, né? Foi se tornando um homem cada vez mais simples e cada vez mais aberto ao acontecimento da vida e da passagem também, né? Que ele via, apesar de ter lutado pela vida, ter feito tudo para vencer o câncer, né? A doença oncológica, ele, apesar disso, ele esperava, né, esse atravessar o portal como alçar um grau, né, na vida, no andamento da vida, um grau de evolução, e os seus poemas falam disso com alegria e amor, e ele tenta passar isso através da poesia. Ô, Raquel, é claro que eu tive o privilégio de ler já o Ambientália, né, para poder aqui preparar o nosso roteiro, o programa. E realmente o livro ele é recheado, na minha percepção, ele é recheado de afeto, né? Ele fez vários poemas para os filhos, para a esposa, é muito lindo. Eu gostaria, a gente já está terminando esse bloco, eu gostaria que você escolhesse um verso de um poema para a gente terminar, então, aí com mais um pouquinho de poesia, da poesia de Álvaro Vandelli. Olha, caberia falar do próprio acalanto, né? Retomar o poema inteiro, página 50, do Ambientália, que começa assim: as águas do rio já desceram para o mar e não retornam mais às canções da terra. Assim também um pedaço de vida já escoou para o passado. Agora é só recordação e saudade de quem amou e foi amado. O futuro ainda não foi criado, é apenas um sonho. O amanhã aguardando a noite das estrelas para acender seu imenso candelabro. No mesmo rastro seguirei meus passos. Quando chegar a hora, por favor, traga paz e alegria, sempre venturosos. Alguém possa então indagar quem era aquele peregrino que outrora atravessou o portal? Tinha um brilho no olhar e o coração irradiante de sol. Muito lindo, muito, muito lindo. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com muito mais poesia para vocês.
estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber os jornalistas Raquel Vandelli e Moacir Lotti, filha e genro do desembargador e poeta Álvaro Vandelli Filho. Álvaro faleceu no último dia 17 de março, mas em seus 89 anos de vida deixou um legado de muito amor e poesia. E deixou também um livro inédito, o Ambientália, que traz em suas poesias uma busca pelos caminhos sagrados do universo. Raquel, eu queria ouvir um pouquinho o Moacir, né, que foi genro de Álvaro, né? E eu queria que o Moacir falasse um pouquinho como é que foi essa convivência aí durante tantos anos com o Álvaro, sogro, poeta, desembargador. Ele era um amigo, né? Praticamente um pai em Florianópolis. E parceiro também do dominó, né? E tive a felicidade também de compartilhar com ele a elaboração dos seus poemas, do seu trabalho literário. O privilégio de ler no original, né, a sua obra. E sempre escrevendo à mão, né, manuscritos, com punhos e também em cadernos, assim como o Saramago fazia. Então é uma obra muito linda e ele muitas vezes me apresentava para comentar e em alguns momentos eu tive coragem de dizer algumas coisas, de fazer umas sugestões. Nem sempre era assim, ouvido nisso, mas ele mais adiante agradecia. Então é uma obra, uma alegria compartilhar o talento, né? Um trabalho que era muito ligado ao misticismo, mas que foi abrindo cada vez mais para um público mais amplo. Então ele não ficou só nessa área, nesse cosmos, nesse caminho, mas também se abriu, se tornando uma poesia mais universal e com uma leitura mais ampla e mais aberta para todos. Muito bem. Ô Raquel, esse na verdade é o terceiro livro, né, do Álvaro. Os outros dois também foram livros de poesia e ele traz também ali duas fases, né? Uma fase da sua juventude e outra mais da maturidade. Fala um pouquinho pra gente. São 3 livros, 3 obras poéticas dele, e ele tem vários ensaios, e tem um ensaio que se chama Saudemos o Lar, Nosso Lar Planetário, que foi publicado primeiro em jornal, em revista, na revista Rosa Cruz, e por último em livro também, junto com outros textos voltados para a temática ambiental. Essa obra ambientária, ela foi organizada, como você disse, em 2 fases. Porque quando eu concluí, né, ele me incumbiu, eu sou estudiosa de literatura, fiz doutorado em literatura, ele me incumbiu publicamente no seu último aniversário, de 89 anos, 17 de setembro, de organizar essa obra. Então eu juntei os manuscritos dele, como você falou, né, a obra dele era artesanal, era epifânica, né, eram acontecimentos que ele... o espaço poético permitia expressar, né? Quer dizer, no próprio ato de escrever, ele tinha essas revelações, e eu juntei os poemas que ele produziu após o último livro, que é o Mistérios Perenes, também publicado pela Vitelli Publisher em 2016. Então, desde 2016, eu fui juntando, fui transcrevendo. A gente selecionou juntos, né, alguns poemas que
ele não achava tão interessante incluir, né? Trocamos ideias e me ajudou a traduzir, porque tinham muitas flechas, né? Indicando inversão de parágrafos, troca de palavras. E quando eu concluí essa etapa desses poemas de vocação mais mística, filosófica e também social, né? Porque nessa fase ele reencontra o social da juventude, aquele sentimento de justiça, né? De perceber que tudo faz parte do cosmos, né? O meio ambiente, a política como bem comum, né? A paz, a democracia, o conhecimento místico, enfim, tudo faz parte dessa visão cosmogônica do mundo. E quando eu acabo de terminar, né, a gente já sabia que ele estava enfermo, que essa obra deveria sair logo, né, porque a gente sabia que ele não teria muito tempo de vida. E aí aparecem os cadernos da juventude, que são cadernos escritos entre 1956 por aí até 1962, alguns um pouco mais, que eles já tinham sido vistos na primeira obra, que foi A Casa da Solidão, que ele lançou em 2013, no último ano de vida da minha mãe, que foram pensados 6 poemas dessa fase mística, né, quando foi editado pelo escritor Luiz Carlos Frade, não, o Péricles Frade. Sim. Desculpa, Péricles Frade, o escritor Péricles Frade, da editora Milênio. E aí a gente retomou esses cadernos que tinham meio que desaparecido, sumidos nos baús. E aí, quando fomos depurar, né, eu e os meus irmãos, com ele ainda lúcido, vimos que muitos poemas tinham sido deixados de fora dessa filtragem que acho que ele próprio fez. E tivemos aí a surpresa de encontrar versos com uma sintaxe muito original, Que né, maravilha. da juventude. E, inclusive, foi o que apaixonou minha mãe, né, quando ela conheceu através da contribuição que ele dava ao suplemento literário do jornal Estado, com o qual ele colaborou de 58 a 62. E inclusive, ontem fiquei sabendo, através de um amigo para quem ele dedicou um poema, que ele falou para ele com espanto, né? Eu estou namorando a minha leitora. Ai, que amor. Eles se conheceram, Que se lindo. encontraram num footing em Florianópolis, e ela achou que ele era o mais quietinho, né? Que inspirava mais confiança. E se conheceram, ela começou a ler os poemas dele do jornal Estado e se apaixonaram ali. Raquel, Raquel, nós vamos fazer mais um pequenino intervalo, mas a gente volta para falar desse caso de amor, para falar do lançamento e também com o quadro Um Instante na Estante. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho a honra de receber os jornalistas Raquel Vandelli e Moacir Lotti, filha e genro do desembargador e poeta Álvaro Vandelli Filho. Álvaro faleceu no último dia 17 de março, mas em seus 89 anos de vida deixou um legado de muito amor e poesia. E deixou também um livro inédito, o Ambientalia, que traz em suas poesias uma busca pelos caminhos sagrados do universo. E nós vamos iniciar este terceiro bloco com uma dica maravilhosa para leitura na Páscoa da Estelinha Torelli, no quadro Um Instante na Estante. Vejam só. Oi, gente! Eu sou a Estela Torelli e hoje eu trago para vocês o livro A Coelha Floresbella, escrito por Maria Terezinha de Batim, ilustrado por Marilene de Batim, da editora Vitelli Publisher.
livro fala de uma coelhinha chamada Floresbella, que tinha 5 filhotes de coelhos. Eles fizeram novos amiguinhos e juntos foram aprontar no quintal de casa. A mamãe coelha estava trabalhando, pintando algumas cestas e alguns ovos para a Páscoa, a tão esperada Páscoa. Só que eles estavam tagarelando muito, até que ela teve uma brilhante ideia. Eles poderiam tagarelar, mas como uma orquestra. Sim, eles formaram uma orquestra, criaram uma música, ensaiaram e já estão bem preparados para a Páscoa. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo da Estelinha. Eu quero falar um pouquinho do prêmio, que você está falando da juventude dele. Ele ganhou um prêmio ainda na juventude, Cruz e Souza, da Academia Catarinense de Letras, não foi? Então, quando eu falava dos cadernos, né, que eram cadernos bem manuscritos, bem rascunhados, né, tivemos que voltar, eu voltei várias vezes aos cadernos para conferir coisas com ele, e aí descobrimos, né, nesses cadernos, um texto que ganhou uma menção honrosa, né, do Cruz de Souza, prêmio Cruz de Souza, concedida pela Academia Catarinense de Letras, mas ele também ganhou o prêmio da Academia de Letras, o prêmio Cruz de Souza, com uma monografia sobre a vida e obra de Cruz de Souza, de 61 e 62. E dá para ver o assombramento que ele tinha, né? Não só em relação à poesia do Cruz de Souza, como em relação à vida dele. E aí, a grande revelação foi um poema chamado O Inefável, totalmente inédito, né? Que sai agora no Ambientalia, dedicado ao Cruz de Souza, para Cruz de Souza. Raquel, foi nós mais apreciamos. Eu vou ter que te cortar um pouquinho, a gente vai ter que encerrar. Mas antes de encerrar, eu quero que você convide nosso público a participar, então, do lançamento, que vai ser no próximo dia 4 de abril. Então, na literatura, né, a gente tem um evento, talvez dos mais importantes, ou o mais importante, que foi teorizado para nós por Roland Barthes e outros teóricos, como Foucault e muitos outros, e ele diz que o leitor nasce quando morre o autor. Sim. Essa morte é uma morte simbólica, morre o autor que é dono do significado do texto. E aqui, no caso do meu pai, que deveria estar presente com a gente no dia 4, a gente lutava por isso, mas não foi possível, nós temos uma consecução dramática dessa teoria, né? Esse autor se vai, mas aí que a gente percebe como realmente a literatura eterniza a vida. É verdade. Então, ele deixa a obra, né, para que nasçam os leitores de Ambientalia. E nós queremos fazer desse momento de muita dor, porque o nosso pai era o nosso sol, a nossa luz, o nosso guia espiritual, né, a nossa referência ética. E nós queremos fazer um momento de celebração da vida dele, de homenagem. Então, muitas pessoas, né, estão mobilizadas para isso, né? Agradecer muito a editora e todos os outros que vão contribuir com apresentações artísticas, declamações, depoimentos. Vai ser, então, dia 4 de abril. Fala para a gente, por favor, o horário e o local. 4 de abril, na Fundação Cultural Badesc. As pessoas vão ser recebidas a partir das 19 horas pelo coral da Associação dos Magistrados Catarinenses, nas escadarias. Sim. Já, né, como se fossem recepcionadas para entrar nesse altar do espaço poético. Tá certo. Todo mundo está convidado, é gratuito, aberto, vai ter música. Vai ser muito lindo, vai ser muito emocionante. Raquel, querida, olha, desejo sucesso no lançamento. Parabéns pelo pai que você tem, realmente é contagiante essa poesia dele. Moacir, muito obrigada por participar também aqui do Bate-Papo Literário. Olha, é uma honra muito grande te rever. Fiquei muito feliz de recebê-los aqui. Um beijo para vocês.
E eu conversei hoje com os jornalistas Raquel Vandelli e Moacir Lotti, que fizeram uma bela homenagem ao desembargador e poeta Álvaro Vandelli Filho. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!